pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes da mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dando pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dá ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Esquece o mundo lá fora, pense somente no amor, feche de leve os seus olhos, calme o seu coração, deixa entrar essa paz que cai em forma de luz, clareia mais que o sol, prateia mais que o luar, é a centelha de Deus dentro do seu coração. Olha pra ela um pouquinho, através da canção. Olha pra Deus um pouquinho, através da canção. Esquece o mundo lá fora, pense somente no amor. Feche de leve os seus olhos, acalme o seu coração, deixa entrar essa paz que cai em forma de luz, clareia mais que o sol, prateia mais que o luar, é a centelha de Deus dentro do seu coração. Olha pra ela um
Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Nessa noite um pouquinho fria, né? Mas a gente vem se aquecer aqui com os aprendizados, com o conhecimento, com a palavra de Jesus, né? Então eu queria antes da gente iniciarmos, né, a nossa prece, queria dar um recadinho para os pais da pré-juventude, né? A pré-juventude está de férias, né, agora, por enquanto, vai começar semana que vem, no sábado, às 14h30, tá? Ela vai passar, não vai ser mais à noite, vai ser no sábado, às 14h30, e aí vai ser, não vai ter mais nome de pré-juventude, vai ser juventude mesmo, tá? A gente considera eles todos os nossos jovens. Então, era isso, né? Puderem trazê-los, né? Vai ser muito legal, temos um monte de novidades, né, para eles. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, sintonizando com essa equipe de amor, essa equipe espiritual que está aqui, nessa faixa vibratória elevada, positiva. Possamos entrar em sintonia com esse sentimento de alegria, de bem-estar, essa energia de amor, preparada pela espiritualidade para nos receber a todos aqui nessa noite. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus, dizendo: Senhor, te agradecemos, Senhor, por fazer parte desse banquete espiritual, onde aqui, com certeza, sairemos saciados com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, possamos não só ouvir e aprender, mas também colocar em prática tudo que aqui ouvimos. E com certeza será um roteiro de bem viver para caminharmos nessa terra com passos mais firmes, mais seguros. Então te agradecemos, Senhor, com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Agora e sempre. E assim seja. E hoje, para nossa alegria, né, está aqui o nosso irmão Sidney Lourenço. Já é bastante conhecido, né, no movimento espírita de todos, né? Faz seminários, inclusive fez um seminário muito bom na nossa casa. E agora temos outros programados, né, Sidney? Ele vem lá do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Então, nesse momento, pedimos vibrações positivas para o nosso irmão, né? Nós passamos a palavra. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Diante de diversas situações que acontecem no mundo, aqueles que já se preocupam um pouco mais com o lado da religiosidade, procura entender o futuro, qual seria o futuro que a humanidade estaria reservado para a humanidade. E é natural que diante de vários fatores, inclusive ainda da fé vacilante que muitos de nós possuímos, nós geramos dúvidas e até não acreditamos se é possível mesmo disso tudo se transformar. É natural que pelo processo educativo que tivemos, do modelo educativo na área das crenças, da maneira como nós víamos ou da maneira como a gente passou a acreditar, é natural que aquelas situações apresentadas, elas foram ao longo do tempo sendo modificadas passo a passo. A nossa educação judaico-cristã, que nos levou a entender e perceber sobre a vida, principalmente a respeito da destinação nossa após a morte do corpo físico, nos aspectos em que aquele indivíduo contrário
as leis divinas, a sua sorte era determinada a ir para lugares de sofrimento, e aqueles que, por sua vez, seguiam o caminho do bem, era reservado a eles o campos elíseos, as bem-aventuranças, e nós aprendemos e fomos educados desta forma, acreditando nas penas eternas, nos sofrimentos eternos, sem remissão para aqueles que ali se encontravam, e ao mesmo tempo ficamos aprendendo a respeito de lugares assombrosos, de dificuldades, de sofrimento, e outros lugares, de uma certa forma, voltados para aqueles voltados para o bem, de beatitude, de tranquilidade, de paz. E de uma certa forma, essa dicotomia, o bem e o mal, que muitas vezes está intrínseco em nosso psiquismo, ainda ao olhar aqueles que fazem o mal, contrário às leis, até humanas, lá no nosso íntimo ainda desejamos que as penas eternas, elas deveriam existir. E muitas das vezes, alguns indivíduos que se apresentam na sociedade, nos leva até ter esse sentimento em que ele deixasse de existir, seria bem melhor que ele morresse. Mas essa educação judaico-cristã fez que a humanidade, nós, ao longo do tempo, fôssemos construindo outras formas, outras maneiras. E muitas das vezes ficamos atrelados a teologias, a conceitos pré-concebidos de alguns indivíduos que construíram ao longo do tempo essa maneira de crer. Mas para que isso pudesse se modificar, a humanidade precisaria avançar. Para que pudesse voltar com bisturi das percepções nessa teoria do passado e reconstruir nova etapa para o futuro, precisaria haver um avanço do conhecimento humano. E esse conhecimento humano foram adquiridos ao longo de diversas reencarnações, porque nós somos produto de nós mesmos. Tivemos em períodos anteriores, na história da humanidade, atrelados a crenças, a ideologias, a comportamentos exóticos, a atitudes adversas, a crenças diversas, mas ao mesmo tempo também nos ligamos às práticas divinas, aos encontros dos grandes emissários, que ao longo do tempo foram nos inspirando a servir em nome de Deus. É natural, se eu ficasse apenas, ou nós ficássemos apenas com essas crenças, elas nos dificultariam, porque cada vez mais nós verificamos que os homens, embora ligados às crenças, ainda continuam com comportamentos desajustados perante si mesmo, perante a sociedade, perante a vida. O que acontece em um dado momento histórico da nossa humanidade é uma modificação. E essa modificação vai ser, de uma certa forma, vamos dizer assim, reescrita ou até apresentada pelo nosso codificador, quando ele vai tratar justamente desse tema, da aliança da ciência com a religião. Há uma necessidade de se buscar esse entendimento no momento atual, já que o Espiritismo tem basicamente mais de 160 anos de existência, é muito pouco, diante de mais de 2 milênios de um processo atávico, psicológico, dentro de uma educação judaico-cristã, e é natural que esses conceitos que a doutrina espírita hoje apresenta não vão modificar de uma hora para outra a maneira de crer, a maneira de agir, a maneira de perceber. Mas ela precisa ser reconstruída como se fosse um novo paradigma. E para existir esse novo paradigma, é preciso ter o entendimento. Sem o entendimento, sem a lógica, sem a razão, sem a verificação dos fatos da teologia, da teoria e da sua realidade, não haverá a modificação. Nós somos, a grande maioria de nós, somos espíritas pela primeira vez. Como somos espíritas pela primeira vez, ainda estamos atrelados a atitudes de crenças do passado. Se ontem no passado eu adorava as imagens, se ontem no passado eu tinha comportamentos exteriores para me ligar a Deus, hoje na doutrina espírita, ao desmontar todo esse processo, parece que nos falta algo. Gostaríamos de ter aqui um santo que eu pudesse adorá-lo, ou um avatar, ou um guru, ou alguém que pudesse nos impulsionar. Só que a doutrina espírita, ela trabalha justamente contrário a essas maneiras que ao longo do tempo foram construído o nosso pensamento.
ela nos dá justamente a possibilidade de uma construção pessoal. Na doutrina espírita, nós aprendemos que a nossa relação com Deus é individual. Não precisa ter intermediário, como nas outras crenças tem, sempre um intermediário para que nós possamos chegar até Deus. Pelo contrário, no Espiritismo, cada um de nós podemos nos ligar a esse ser que da nossa própria origem e nos encontrar em paz ou harmonia ou entender as suas leis. Mas sem o avanço desse conhecimento, ao longo do tempo, fica difícil. E aí nós vamos ter esse estudo apresentado pelo nosso codificador no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele vai tratar justamente sobre não vir destruir a lei antiga, a lei de Moisés, as leis que foram apresentadas até então. Mas ele veio acrescentar a essas leis uma percepção diferente. Com o advento do Cristo na Terra, a partir do momento que Jesus se apresenta para nós, numa nova postura da relação da criatura com o Criador, verificamos que houve, nos primeiros momentos, na primeira fase da sua relação com os seres, principalmente quando ele esteve entre nós, que o cristianismo, na sua pureza, estabelecia uma relação pessoal, individual. Mas a partir do momento que ele parte, principalmente depois que Nero taca fogo em Roma, no ano de 64, e coloca a culpa nos cristãos e começam a persegui-los, nós vamos verificar que a crença estava amordaçada a um pequeno grupo, dentro de pergaminhos ou papiros, de ensinamentos passados de boca em boca. Mas nós vamos perceber que em 313, quando Constantino coloca o cristianismo como a religião oficial do Estado, ela começa então a ter as suas, vamos dizer assim, os penuricários criados pelos homens. Nós começamos a perceber que a partir do momento que foi organizado de forma o cristianismo como religião do Estado, foi permitido aos indivíduos que ali entretinham a força da crença a criarem o subterfúgio, as situações adversas para poder conjurar de uma certa forma a fé àqueles que ali acreditavam. Até que, no ano de 610, foi criado então o papado. O que nos cabe aqui não é fazer uma análise das crenças, mas é mostrar que são fatos históricos que vieram ao longo do tempo construindo todo um pensamento religioso. E é um pensamento que nós hoje possuímos. É um pensamento devido a esse processo educativo. E aí nós vamos encontrar que foram feitas várias interpolações na maneira da fé. A extrema unção, as questões ligadas aos parâmetros da igreja. E quando hoje eu chego na doutrina espírita, eu vejo que a doutrina espírita não tem esses processos. Ela traz uma responsabilidade individual para cada um de nós, mas de uma certa forma, ainda no nosso pensamento do passado, de outras crenças, ainda gostaríamos que alguns se fossem colocados nas fogueiras, que alguns fossem colocados nas penas eternas, nos sofrimentos eternos. Acredito que a maioria de vocês aqui deve ter assistido o filme Nosso Lar. Quem assistiu, por gentileza? Só para voltar à mente o filme Nosso Lar. Nós tivemos alguns companheiros da nossa casa espírita que, ao assistir o filme Nosso Lar, ao chegar depois na casa espírita, disseram assim: Sidney, eu fiquei horrorizado com o filme. Eu falei: mas o que houve? Eu adorei tanto o filme, né? Mas fiquei horrorizado, porque eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. E as pessoas então ficaram horrorizadas em ver o umbral espírita. Como a gente tem, naturalmente, uma educação voltada sempre para a ideia do inferno, que é o local de sofrimento e que não tem remissão, não tem como sair, e aí nós imaginamos que o umbral funciona do mesmo jeito. E muitas das vezes a gente não percebe que esse conhecimento que a doutrina espírita vem trazer é no sentido de modificar a maneira como nós viemos crendo. Por quê? Porque de uma certa forma eu vou determinar ou colocar em indivíduos, em pessoas na sociedade, parâmetros que muitas das vezes ainda está ligado a uma crença antiga. Para construir essa forma diferente, Allan Kardec então traz esse primeiro capítulo falando que ele não veio destruir a lei, os espíritos, Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe execução. E essa execução, a partir da vinda do Cristo na Terra, é justamente restaurar o pensamento divino para as criaturas humanas. Que ao longo do tempo, desde a época em que ele nos deixou, foram interpolados pelos homens e foi então imiscuído de
procedimentos, atitudes, que veio até, basicamente, ao século XIX. Foi aí, então, que a doutrina espírita surge, justamente num período, para modificar, ou pelo menos dar uma nova direção a esse processo. É interessante verificar que, justamente, para que a doutrina espírita pudesse se consolidar, precisaria que a ciência avançasse. Porque a ciência amordaçada na crença, ela ficaria muito difícil de avançar, e precisaria ter essas características. E aí nós vamos ver que a ciência e a religião, que é um dos textos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, elas são as duas alavancas para a inteligência humana. Tanto a crença, tanto a religião, que no sentido mais profundo do termo é o pensamento do religar, ligar a criatura de novo ao Criador. Não é uma questão de estrutura social ou sacerdotal, de hierarquia, mas um ato de ligação da criatura com o Criador. E a ciência, como esses elementos, a partir do momento que ela avança, ela tem a capacidade de comprovação dessas realidades. A ciência, então, revela as leis do mundo material. E ao estudar as ciências, ou através de nós, os cientistas, os estudiosos, ao avançarem nesse conhecimento, começam a descobrir as leis, começam a descobrir os fenômenos, e criam para cada ciências, numa divisão que inúmeras, os significados. Daí, então, começa um grande quebra-cabeça nesse conhecimento humano. E a religião, por sua vez, revela as leis do mundo moral. Veja que quando o nosso codificador analisa a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele vai dividi-lo em 5 partes. E a parte na qual ele vai estruturar o pensamento espírita é justamente na parte moral. Porque as partes anteriores, sobre dogmas, sobre as predições, sobre as adivinhações, ele coloca que isso é possível de discórdia, de pensamentos contrários. Mas a parte moral não, porque a parte moral é a pedra de toque. E é justamente essa parte moral que vai ter esse caráter da própria religião em si. Todas têm o mesmo princípio, tanto a religião como a ciência, ela partilham do mesmo princípio. Nós, os seres humanos, pelas visões materialistas, a gente até acha que não tem nada a ver com o divino, a questão da ciência. Pelo contrário, tanto a ciência quanto a religião, ela tem o mesmo princípio que é Deus. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós verificamos que Deus é o princípio de tudo que existe no mundo. Tanto o aparecimento do homem, como da matéria, e tudo que existe. Então, quando nós, os homens, começam a aprofundar o conhecimento científico, nada mais estão fazendo do que descobrindo as leis divinas através da estrutura da matéria. E, da mesma forma, quando se dedica à prática da religião, ou o entendimento, o estudo, está descobrindo as leis morais. Então, essa descoberta e essa aproximação, ela se torna necessária para que se complemente e a partir daí avance cada vez mais. Ela não pode se contradizer. Então, se tudo pertence ou partiu de Deus, tanto a ciência como a religião, ela não pode se contradizer. A ciência dizer uma coisa e a religião dizer outra. Por exemplo, quando se referíamos no passado, pela educação que tivemos, sobre a criação do mundo em 7 dias, é natural que nós imaginávamos uma farinha mágica da mão de Deus, criando os 7 dias, de 24 horas, criando tudo que existia. Mas ao estudar, naturalmente, pela ciência, e vem a comprovação da antropologia, da paleontologia, das ciências que começam a estudar os fósseis e tudo mais, verificam que aquela sequência apresentada na Gênesis, no Velho Testamento, ela assim aconteceu, mas foi em grandes períodos. Porque no período terciário, quaternário, é que surgiu o homem. Mas não foi de uma 24 horas depois que foi surgindo cada situação. Isso diminuiu a capacidade divina? Pelo contrário. Não tirou a varinha de condão na mão de Deus, pelo contrário. Mostrou que há uma lógica. E essa lógica segue naturalmente as leis naturais. Mostrando que hoje, até o próprio Papa hoje já não admite mais a ideia de Adão e Eva, já não admite mais a própria questão dos 7 dias da criação, já se coloca porque a ciência hoje comprova, diferentemente, as situações. Um princípio que está na crença normal sobre a ressurreição da carne no último dia. As próprias ciências hoje mostram que os elementos que compõem o nosso corpo físico, ao ser levado ao túmulo,
ele se dissolve no processo natural de destruição e vai compor os elementos químicos, vai compor outros corpos, a maçã, a laranja, o arroz, o feijão. E é impossível voltar o indivíduo naquele mesmo corpo que ele tinha no passado. Isso significa que está destruindo as crenças? Não, está mostrando que aqueles princípios nas quais os homens, nós os homens, criamos, eles são falhos pela própria lógica. E a ciência é necessária, esse conhecimento, para esse avanço. A ciência e a religião, então, provém da observação defeituosa, esse conflito que existe. É uma observação defeituosa do que vem a ser o conhecimento científico ou a própria crença em si. Que aí nós temos aí, naturalmente, nas religiões, as circunstâncias criadas pelos indivíduos. Se aqui na casa espírita criássemos alguma prática diferente, isso é criado por nós. Ah, não, antes de começar a reunião, nós temos que bater 2 vezes o pé à direita e 2 vezes o pé à esquerda. Cria-se um modelo e as pessoas seguem, muitas das vezes, em várias crenças acontece assim. E há várias práticas que acontecem assim, mas isso não tem a ver com a doutrina espírita. Isso foi criado por alguém que assumiu a casa e de repente fez algo parecido. Não tem a ver com o espiritismo. Porque o espiritismo não tem dogmas. O dogma que o espiritismo apresenta é o dogma da reencarnação. É um dogma lógico. É um dogma que tu pode raciocinar. É um dogma que tu pode questionar. Por exemplo, a reencarnação faz parte das leis divinas. Todos, sem exceção, vão reencarnar. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não tem problema, vai reencarnar do mesmo jeito. Lembro-me que lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda jovem, e comecei a doutrina espírita muito cedo, amigos nossos que nos conhecia e era contrário, não aceitava o espiritismo, falavam assim: Sidney, esse negócio de espírito não existe, Sidney. Isso é coisa, você está ficando louco, está muito jovem para entrar nesse negócio, isso é coisa para velho. E aí eu falava para eles e explicava, eles não acreditavam. E aí teve um que disse assim: olha, eu vou te dizer mais, o dia que eu morrer, eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei: então tá, então a gente volta a conversar quando você retornar. Porque é assim que nós, muitas vezes, agimos diante daquilo que nós desconhecemos. Então a crença em si, quando ela é entendida, nós começamos a verificar a sua profundidade. Então a doutrina espírita, por exemplo, a reencarnação, ela faz parte da nossa existência, por mais que a gente não teve. E faz parte das leis divinas. Está inclusa nas próprias leis divinas. O próprio Cristo apresenta ela. Quer ver um exemplo? Imagine que alguém more num edifício, num prédio, tem vários vizinhos, e você tem lá uma dificuldade com o teu vizinho. E às vezes, quando a gente tem dificuldade com o vizinho, Deus é tão bom que bota o vizinho para morar no mesmo andar que o teu, né? Para ver se você trabalha as questões emocionais, mas você não quer saber, nem fala com aquele vizinho. O vizinho vai lá, você vai pegar o elevador, o vizinho também vai sair, você finge que esqueceu alguma coisa só para não entrar no elevador com aquela criatura. No dia da reunião de condomínio, coloca lá a cadeira de costa para aquela pessoa, nem imagina conversar com ele. Tem vizinho que entra com processo contra o outro. Tem vizinho que, por exemplo, que o outro andou com salto alto, né, no apartamento, já reclama. Porque é goteira do ar-condicionado, porque é isso, porque a criança correu depois das 10 da noite. Acontecem várias situações. Porque é assim a relação, e a gente acredita que isso, a gente quanto mais ficar livre daquela criatura, melhor ainda. Bom, só que o tempo passa. A gente esquece, por exemplo, que nós somos espíritos imortais. Detalhe, o vizinho também. E aí um dia a gente sabe que não vai ficar na matéria, porque esse corpo físico ele é temporário, tem prazo de validade. E um dia vamos ter que deixá-lo. Ah, o vizinho também vai deixar. Aí um belo dia a gente deixa o plano físico, vamos para o plano espiritual, passamos lá pelo umbral para diminuir o nosso processo mental-emocional, que nós criamos enquanto estamos na Terra, ódio, raiva, rancor, e precisamos trabalhar tudo isso nessas regiões chamadas umbral, para nos limpar psiquicamente e entrar num novo processo reencarnatório. E quando esse fenômeno ocorre, eu reencarno numa nova roupagem, num novo corpo, uma nova família, e cresço, e já tenho uma certa idade, e lá no meio da multidão me apaixono, caso, e nasce aquela coisa linda, maravilhosa. E aí, aquela bochechinha rosada, né, da turma, tira foto, coloca a foto no Face da criançada. Minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês, nasce aquela bochechinha rosada, né, aquela coisa linda. E imagine se alguém olha para você e fala assim: sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo, o vizinho. Voltou. Veja, agora o amor que eu tenho como pai, como mãe,
Eu não reconheço aquele que está no meu colo como fosse alguém que eu tivesse inimizade no passado. E agora eu amo. Veja, o que Jesus disse? O amor cobre a multidão de pecados, de erros. Então, através do amor, nós nos ajustamos perante as leis divinas. Então, não tem como fugir dessa lei, porque ela está intrínseca na própria criatura humana. Todos, sem exceção, passarão por esse processo, até que nós nos ajustemos e vamos nos encontrar. Ou seja, a reencarnação, ela está ensinada, ou explicada, ou comprovada, através de experiência, algumas experiências científicas, na própria ciência. Mas já é um postulado da própria ciência espírita, apresentando como um dogma lógico, um dogma racional. E a gente vê que é possível disso acontecer, e a única maneira da humanidade se modificar é uma grande transformação. Hoje a gente reencarna aqui, amanhã podemos reencarnar lá na França, em Paris, na África, em vários lugares, para a gente poder experienciar. E às vezes muitos valores que nós desenvolvemos aqui, valores morais, valores humanos, valores de proteção, valores de ajuda ao próximo, nós podemos, às vezes já qualificados, reencarnar em estruturas sociais aonde isso ainda não foi implantado. E por uma vontade maior de mudar aquela situação, começamos então a influenciar, porque nós consolidamos em nós a capacidade, ou seja, nós somos participantes ativos do processo do progresso da humanidade. Nós somos chamados a participar desse processo. E quando nós entendemos que essa ciência não tem que estar justamente contrário à crença, à religião, porque os excessos desse exclusivismo não existem nem para uma nem para a outra. E Allan Kardec então traça. Ele vai dizer então que a revelação do Espiritismo é o traço de união. É justamente a doutrina espírita que vai mostrar para o cientista que isso pode ser ligado às crenças e vai mostrar para o religioso, de uma forma geral, não importa qual denominação, que é possível aceitar as teorias da ciência. Mostrando então que a vida ao prosseguir além da sepultura conecta todos nós, sem exceção. Então, por mais que a gente não acredite, mas esse processo vai acontecer naturalmente. Traz o conhecimento das leis que regem o universo, o espiritismo, né? Espiritual, e suas relações com o mundo corporal. Então, por exemplo, nós hoje estamos aqui numa reunião, aonde, naturalmente, ao chegar aqui, muitos de nós tivemos algumas dificuldades durante o dia, né? Fomos inspirados pelo nosso anjo de guarda para estar aqui, porque todos nós, sem exceção, tem sempre um bom espírito ao nosso lado. Alguns não queriam vir, mas mesmo assim o anjo de guarda, vai meu filho, vai para a palestra, vai lá tomar um passe. E a gente chega aqui. Então veja que nós estamos sendo interagidos o tempo todo pelo mundo espiritual. E até aqueles que não conseguiram vir, foram desviados pelo caminho e não chegaram, também foram influenciados por aqueles que não desejam que a pessoa se esclareça, ou aprenda alguma coisa, ou pelo menos ouça, para poder analisar as questões. Então veja que essa influência, essa ligação do mundo espiritual, desse universo espiritual, é importante para que a gente entenda. E ao mesmo tempo fazer uma seleção. Por exemplo, numa reunião aqui que nós nos encontramos, só os encarnados entram com facilidade, mas os espíritos que não desejam o bem, muitos deles ficam lá fora. Agora mesmo cheguei com um carro ali, tem uma turma lá fora, aguardando a gente sair. Ficam todos lá, esperando, né? Tem os meus que ficam lá dentro do carro, me aguardando. Então ficam assim. Porque não, no centro espírita eu não entro não. Como não entro na igreja, como não entro em outros lugares. E eu costumo dizer para as pessoas, aproveita quando terminar a palestra, saia no meio da multidão rindo e de preferência com pensamento elevado. Porque o teu obsessor vai te olhar, cadê fulano? Não te acha, e aí tu fica livre durante uma semana, né? Daquela vibração negativa. Mas no primeiro pensamento negativo, na primeira palavra chula, na primeira ideia ruim em relação à vida, ele te acha, olá fulano, e continua a simbiose psíquica de novo. É uma escolha mental. Da mesma forma, se o celular que nós temos não desligamos, daqui a pouco alguém toca, vai dar alguma mensagem estranha. Ainda mais se tiver uma música meio estranha. A mente funciona do mesmo jeito. Essa sintonia é uma escolha nossa. É isso que o Espiritismo nos ensina, a aprender a lidar com essa sintonia. Como é que eu faço para ter essa sintonia? Veja que o Espiritismo não tem nada mágico. Ele dá a informação e a construção é individual. Não importa se eu vou levar 1 ano, 2 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos para aprender, que eu sou um espírito imortal. Mas o aprendizado vai acontecer um dia. As consequências da união, a ciência e a religião. Se isso acontecendo, né,
dessa ligação, deixará de ser materialista. Então, a ciência deixará de ser materialista porque vai entender que existe todo o processo de influência da matéria, na matéria, sobre as questões espirituais. Por exemplo, hoje nós temos aí a tabela periódica com vários elementos que foram descobertos pelos homens, mas quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar da matéria básica elementar, do fluido cósmico universal, da matéria básica elementar que ainda não foi descoberta pela ciência. Porque a matéria básica elementar, combinada de forma diferente, deu origem aos diversos elementos que existem. E o dia que nós penetrarmos nesse tipo de conhecimento, nós vamos perceber. E hoje se fala em teoria quântica, se está buscando vários conhecimentos, e naturalmente esses fatos ou essas descobertas vão levar naturalmente a entender sobre as leis divinas, na essência divina, como acontece. Acontecerá também, levará em conta o elemento espiritual. Então, desde o momento que a gente leva em conta o elemento espiritual, por exemplo, se o cientista vai analisar o cadáver lá, né, no laboratório, e verifica que a alma não existe, ou não viu a alma sair dali, diz que a alma não existe. Mas no momento que há a comunicação do espírito, e fala detalhes como motoqueiros do além, jovens no além, mensagem recebida pelo nosso querido Chico, atestando a veracidade daqueles fatos, mas não só a experiência do nosso Chico, mas de Ian Stevenson nos Estados Unidos, com mais 20 casos sugestivos de reencarnação, que não é espírita, mas ele comprova os fatos da reencarnação, a ciência então começa a se tornar mais espiritual. E não vai desmentir, né, a religião. Pelo contrário, vai consolidar. Mas qual a religião? Não a religião dos preceitos, conceitos ou preconceitos criados pelos homens, mas aquilo que é possível de lógica, de razão, de ser testado, de ser analisado. E a religião, por sua vez, deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, porque elas nos influenciam, e naturalmente nós vamos avançar. E estará de acordo então com a razão e não se oporá à lógica dos fatos. Então veja que as lógicas dos fatos apresentadas pela ciência, elas serão, de uma certa forma, aceitas pela crença e serão comprovadas. E os princípios que a crença apresenta, naturalmente serão aceitos pelas ciências e serão comprovados. Vejam que há uma ligação, e isso é importante para o avanço da humanidade. Principalmente hoje, quando a gente imagina, que acredita, né, que talvez exterminando algum indivíduo, por alguma atitude qualquer, que a gente vai ficar livre dele. Pelo contrário, ele sai do corpo e continua no plano espiritual. É ainda atenazando o povo que está reencarnado ali. Faz isso, faz aquilo. Então é preferível ele ficar no corpo que a gente está vendo, né? Agora, fora do corpo é pior. E adquirirá inabalável poder, tanto a crença como a religião. Essa que é a proposta. E a contribuição do espiritismo? A ciência e a religião se apoiarão mutuamente, né, para uma construção de um novo pensamento da humanidade, marcharão juntas e prestarão mútuo concurso. Então haverá uma contribuição. Por exemplo, hoje, dentro de uns ramos da psicologia, já se estuda sobre a psicologia transpessoal, sobre as regressões de vidas passadas, aonde se busca, através de vidas anteriores, traumas, dificuldades emocionais, morais, que conscientizam o indivíduo se liberta e, muitas das vezes, encontra a cura daquela situação que ele estava envolvido e que não conseguia entender. O materialismo será vencido, as ideias materialistas que levam muitos indivíduos a cometer o ato do suicídio, como a gente vê hoje acontecendo de uma forma muito grande, porque vai mostrar que a vida prossegue além da sepultura. Ele não vai resolver o problema acabando com a existência. Pelo contrário, ele vai complicar mais ainda a sua caminhada. As características das leis divinas ou natural apresentadas na doutrina espírita. As características dela é eterna, ou seja, é eterna e imutável como o próprio Deus, né? Não se muda ao bel prazer. Então as leis divinas, ela é eterna. Não muda. Por exemplo, como eu dei o exemplo agora da reencarnação. É aqui no Brasil, lá na China, no Japão, em qualquer parte do mundo. Então a reencarnação vai existir. Não tem outra maneira. Aconteceu no passado, no Concílio de Constantinopla, no ano de 555 da nossa era, um concílio se reuniu porque alguns poderosos reis da época, acreditando pelo mal que eles tinham feito, poderiam reencarnar em situações deploráveis, eles pediram, tira isso da lei, das leis humanas. E fizeram esse concílio, considerando então a reencarnação heresia.
Mas não adiantou nada, porque a reencarnação continua acontecendo. Até eles que participaram disso já reencarnaram várias vezes. Porque não tem como modificar os decretos divinos, porque fazem parte das leis naturais. Está na natureza. E, naturalmente, ela é perfeita. Só a dificuldade é a nossa capacidade de entendê-la. Por isso que nós temos que experienciar para avançar. Mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Então, quando a gente começa a buscar esse conhecimento, né, nós vamos perceber. As leis físicas, então, que a abrangência das leis divinas abrange as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria, e também é do domínio da ciência, como nós já falamos, e as leis morais, que estabelece a relação do homem consigo mesmo, com Deus e com seus semelhantes. E ele é, então, ligado à crença, às religiões. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 3ª, Allan Kardec, então, vai registrar as leis divinas, as leis morais. Então, ele vai falar sobre a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça e amor e caridade. Então vejam que elas são em número de 10, essas leis são as leis divinas. E quando nós estudamos elas, vamos verificar que elas são naturais. Todas as questões, por exemplo, da adoração, do trabalho, da reprodução, ela deve ou ser analisada e ser aplicada em qualquer lugar. Se em algum lugar ela não pode ser aplicada, não é lei natural. Para ser lei natural, ela tem que ser igual ou ter a sua ação em qualquer lugar, tanto na Terra como fora, em mundos habitados. Por exemplo, agora se descobre, né, que alguns podem ir para Marte, e alguns que têm um pouco mais de recurso, até tem uma empresa agora que já está marcando a viagem, para aqueles que podem pagar, para ir para Marte. E aí você, eu quero me livrar da Terra, dessa coisa horrível da Terra. E aí paga lá, vai para casa, vai para Marte, tem a sua casinha lá, lembra do vizinho? E aí ele também tem dinheiro, compra e vai morar na casa do lado do outro, não tem jeito. Por mais que você vá para longe, as leis vão fazer você se reencontrar, porque faz parte do progresso. Não tem como a gente se livrar disso. Agora, se nós seguirmos as leis de amor, aí é diferente, todos terão harmonia, não terão problema nenhum, morar em Marte, em Júpiter, em qualquer lugar, ou principalmente aqui na Terra. E por último, Allan Kardec vai falar da perfeição moral. E a nova era, então, que se apresenta para o futuro, acarretará para as relações sociais modificações, as quais ninguém terá forças para se opor. Então, esse conhecimento, essa percepção, esse entendimento, vai fazer que, à medida que nós nos transformamos, começamos também a influenciar e modificar a sociedade em que vivemos. E aí as leis sociais, as relações sociais, terão uma modificação comportamental diferente do que nós encontramos hoje. Porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Não tem como fugir dessa lei do progresso. Por mais que eu não queira progredir. Eu não quero progredir, não tem problema não. A gente fica um tempinho lá no plano espiritual, daqui a pouco a gente volta para a Terra, reencarna de novo. Com dificuldades, com facilidades, outras ou não. Muitas das vezes inibe algumas características e outras não. E o Espiritismo, então, é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Por isso que o estudo desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dar esse entendimento, essa percepção, para a gente verificar que é possível, através do conhecimento espírita, tanto avançar o nosso conhecimento sobre as ciências, não importa qual seja a denominação, a área, que ela se aprofunde, mas também a crença, não a crença amordaçada a conceitos, preconceitos ou estrutura hierárquica, mas a crença que dá liberdade. Por exemplo, o Espiritismo permite que todos, sem exceção, analise qualquer situação sem problema nenhum. Por quê? Porque não tem receio nenhum de análise. Pelo contrário, a sua análise, né, ele pode encarar a razão em qualquer época ou qualquer fase da humanidade. Só para encerrar, lembro-me de uma história que um palestrante espírita, ele caminhava e fazia suas palestras em vários lugares, e ao fazer as suas palestras, ele sempre procurava enfatizar as questões doutrinárias, principalmente. E certa feita, ao ser convidado a estar numa casa espírita a fazer a palestra, ele chegou, fez a palestra e percebeu que estava sentado numa determinada fileira
na assistência, um senhor, e ao falar alguma coisa, ele percebeu que o homem fez assim. E ele falou outras coisas, o homem fez assim. E ele imaginou, o palestrante imaginou que o homem estava discordando dele. E ele procurou, então, fazer um raciocínio mais claro e tudo mais. O homem fez assim, e daqui a pouco o homem fez assim. E ele falava, bom, terminou a palestra, não falou nada com o homem, não perguntou, foi embora e ficou preocupado. Eu falei, meu Deus, aquele homem discordava de mim, primeira vez que me aconteceu isso. Passou um tempo, foi convidado de novo naquela casa espírita, e chegando naquela casa espírita, ele percebeu que aquele senhor estava sentado quase no mesmo lugar. E ele fez a palestra, mais preocupado, e percebeu que aquele homem, ao falar algo, o homem fez assim. E aí falou outras coisas, o homem fez assim. E ele percebeu que naquele dia o homem fez mais assim do que assim. E ele falou, meu Deus, ele discordou de mim o tempo todo. Mas quando terminava, ele nunca tinha a curiosidade de parar para perguntar e foi embora. Eu sei que o tempo foi passando e cada vez que ele era convidado para ir naquela casa, aquela cena se repetia. E ele imaginava assim, agora eu vou estudar mais, porque agora ele vai ter que concordar comigo. E aí ele estudava mais quando ele era convidado de novo, estava lá ele fazendo a palestra e o homem, no momento que ele falava algo, o homem fazia assim. Falava outras coisas, o homem fazia assim. E aí o tempo foi passando, ele nunca parava para perguntar. Anos passaram. E um belo dia, quando ele chegou na casa espírita, olhou e não viu o homem. Ele ficou feliz da vida. Ele falou, opa, hoje eu vou fazer a palestra tranquilo. Não vai ter ninguém para discordar de mim. E fez a palestra, muito entusiasmado, terminou. Mas ele é meio curioso, porque todo palestrante espírita é meio curioso. Ele não aguentou, quando terminou, virou para o dirigente da reunião e perguntou assim, ali assim, sentado o senhor, com as características. Ele não veio hoje? Pergunta o palestrante ao dirigente da casa. E o dirigente, é o seu fulano de tal. O seu fulano de tal desencarnou, foi para o plano espiritual. Por quê? Perguntou o dirigente ao palestrante. Não, por nada, por nada. Mas alguma coisa que o senhor queria saber? Não, por nada. E o palestrante foi embora. E já imaginando assim, bom, ele já morreu, né? Estou livre dele, graças a Deus. Né? Bom, o tempo passa. Não sei se vocês sabem, palestrante espírita também desencarna. Demora, mas também desencarna. Está aí o Divaldo Franco, que está lá firme no corpo, né? E um belo dia, o palestrante foi para o plano espiritual. E chegou meio atrapalhadinho, porque esse pessoal que fica falando meia hora, 40 minutos e não faz nada, chega meio atrapalhado do outro lado. E aí chegou meio atrapalhado e foi recebido por quem? Pelo Senhor. Muito calmo, sereno, tranquilo, o recebeu com muito carinho, percebendo que ele tinha pelo menos falado alguma coisa na terra, foi auxiliado um pouco, mesmo que ele estava meio atrapalhado mentalmente, emocionalmente. E aí quando ele viu que aquele Senhor o acolheu e estava levando para um lugar mais tranquilo, e ele olhou para o homem e falou assim, o senhor era aquele lá na terra. E aí o homem muito feliz, o abraçava, levando, e ele de novo, não, o senhor é aquele. E aí o senhor parou, olhou para ele, você é aquele palestra. Meu filho, as tuas palestras muito boa. Gostei muito das tuas palestras. Excelente as tuas palestras. Não, mas o senhor discordava de mim na terra. Por que o senhor discordava tanto? Desculpa, você entendeu errado. É que quando você falava as coisas, eu falava, isso eu já faço. Quando você falava outras coisas, isso eu não faço. Tinha tanta coisa que o senhor falava, às vezes, que eu não fazia. Teve uma palestra, então, que o senhor fez, que tinha tanta coisa que eu não fazia. E aí eu ia para casa, depois ficava meditando, meu Deus, eu não faço isso ainda. E aí começava a fazer. E aí o palestrante disse, nem tudo aquilo que eu falei eu fiz. Por isso que eu estou nessa situação. Então vejam, amigos, a doutrina espírita não coloca ninguém melhor do que ninguém. O fato de estar aqui na frente, talvez a gente seja os maiores devedores desse processo. O que mostra é que todos nós devemos ser solidários uns com os outros. Mesmo aquele que ainda está equivocado no caminho, mesmo aquele que ainda está com dificuldades morais, porque nós temos vários na Terra. Às vezes a gente até quer rotular ou já dizer algo não terrível. Vamos orar para que a nossa humanidade modifique, o nosso país, as coisas se modifiquem. Por quê? Porque todos nós fazemos parte do mesmo grupo, do mesmo rebanho. E vamos ter que amar um ao outro. Se não amar agora, vamos ter que amar depois, receber como filho. Vamos ter que dar um jeito para poder as coisas se modificar. Então, a doutrina espírita nos coloca iguais. Não há diferença. Por isso que na casa espírita não tem chefe, não tem ninguém hierarquicamente. Só tem um mestre, que é Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
sofrer.